Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulos 18, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Reis 18. O reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Ogeias, filho de Ela, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos quando subiu ao trono, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas e cortou os ídolos de pau-acerás, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela, chamavam-na Nehustã. Ezequias pusera sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Conservou-se unido ao Senhor e nunca se desviou dele e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Por isso, o Senhor esteve com ele e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Ezequias rebelou-se contra o rei da Assíria e livrou-se de sua soberania. Bateu os filisteus até Gaza, devastando o seu território desde as simples torres de guarda até as cidades fortificadas. No quarto ano do reinado de Ezequias, que correspondia ao sétimo do reinado de Ogeias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, veio e sitiou Samaria. Ao final de 3 anos, apoderou-se dela. Samaria foi tomada no sexto ano de Ezequias, que correspondia ao nono ano do reinado de Ogeias, rei de Israel. O rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria e instalou-os em Halá, às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Assim aconteceu porque eles não tinham escutado a voz do Senhor, seu Deus, mas tinham quebrado a sua aliança, recusando-se a ouvir e executar o que ordenara Moisés, servo do Senhor. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e atacou todas as cidades fortes de Judá, tomando-as de assalto. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Assíria em Laquis: cometi uma falta, deixa de me atacar, eu me submeterei a tudo o que me impuseres. O rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, uma contribuição de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias entregou todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor e nas reservas do palácio real. Tirou também o revestimento de ouro que ele mesmo havia posto nas portas do templo do Senhor e entregou tudo ao rei da Assíria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. O rei da Assíria enviou de Laquis contra Ezequias, em Jerusalém, o general do exército, o chefe dos eunucos e o copeiro mor com um poderoso exército. Chegando a Jerusalém, detiveram-se no alto da costa, junto ao aqueduto do reservatório superior, que se encontra no caminho do campo do pisoeiro. E mandaram chamar ali o rei. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, foi ter com eles, levando o escriba Sobinai e o cronista Joaé, filho de Asaf. O copeiro mor disse-lhe: isto direis a Ezequias: assim fala o grande rei, o rei da Assíria, de onde te vem tanta confiança? Só dizes palavras vãs. O que se precisa na guerra é de prudência e bravura, em que confias, para te revoltares contra mim? Já sei, pões tua confiança no Egito, esse caniço rachado que fere e traspassa a mão de quem nele se apoia. Assim é o Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Talvez me digas que vossa confiança está no Senhor, vosso Deus, mas não é ele mesmo aquele Deus, cujos altares e lugares altos Ezequias destruiu, dizendo aos homens de Judá e de Jerusalém: só diante deste altar em Jerusalém vos prostrareis? Fez, pois, um tratado com o meu soberano, o rei da Assíria, e eu te darei 2000 cavalos, se tiveres cavaleiros para os montar. Como poderás resistir diante de um só dos menores oficiais do meu soberano?
Esperas que o Egito te forneça carros e cavaleiros? E mesmo porque foi, porventura, sem o consentimento do Senhor que eu ataquei esta cidade para destruí-la? Foi o Senhor quem me disse: ataca e destrói esta terra. Eliacim, filho de Elcias, o escriba Sobina e Jael disseram ao copeiro Mor: fala aos teus servos em aramaico, dialeto que compreendemos. Não nos fales em hebraico, pois nos pode ouvir a multidão que está sobre a muralha. Mas o copeiro Mor replicou-lhe: foi por acaso unicamente ao teu soberano e a ti que meu soberano me mandou dizer estas coisas? Não foi antes a toda essa multidão que está sobre os muros e está reduzida, como vós, a comer seus excrementos e a beber sua urina? Então, o copeiro Mor avançou e pôs-se a gritar em hebraico: ouvi o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos deixeis seduzir por Ezequias, ele não vos poderá livrar de minhas mãos. Não vos leve Ezequias a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que esta cidade não cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos ao rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Assíria: fazei a paz comigo, rendei-vos e cada um de vós poderá comer os frutos de sua vinha e de sua figueira e beber a água do seu poço. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra fértil em trigo e em vinho, terra de pão e de vinhas, terra de olivais, de óleo e de mel. Assim salvareis a vossa vida, sem temor de morrer. Não deis ouvidos a Ezequias, pois ele vos engana quando vos diz que o Senhor vos livrará. Puderam, porventura, os deuses das outras nações livrá-las das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Emate e de Arfá? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Livraram eles Samaria de minhas mãos? Quais são, entre todos os deuses dessas terras, os que salvaram o seu próprio país de minhas mãos, para que o Senhor possa salvar Jerusalém? O povo ouviu em silêncio, não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara que não respondessem. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, o escriba Sobina e o cronista Joaé, filho de Asaf, voltaram a Ezequias com as vestes rasgadas e referiram-lhe as palavras do copeiro Mor. 2 Reis 19. A predição da libertação de Jerusalém. Ouvindo isso, o rei Ezequias rasgou as vestes, cobriu-se de um saco e foi ao templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Eliacim, o escriba Sobina e os deões dos sacerdotes, revestidos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Para dizer-lhe: eis o que diz Ezequias: hoje é um dia de angústia, de castigo e de opróbrio, os filhos estão a ponto de nascer e não há força para dá-los à luz. O Senhor, teu Deus, talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mor, enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo e talvez o castigue pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, por esse resto que ainda subsiste. Os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías e este lhes respondeu: eis o que diz o Senhor. Não te assustes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou enviar ao rei um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará voltar à sua terra, onde o farei perecer pela espada. O copeiro Mor, sabendo que o rei da Assíria tinha deixado Laquis, voltou para junto do seu soberano e o encontrou sitiando Libna. O rei ouviu dizer de Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de sair para combater contra ti. Senaqueribe mandou novamente mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: isto direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus, no qual puseste a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouviste contar como os reis da Assíria trataram todos os países e como os devastaram. Só tu, pois, haverias de escapar? As nações que meus antepassados aniquilaram, Gozã, Harã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telazar, foram, porventura, libertados pelos seus deuses? Onde estão o rei de Emate, o rei de Arfá,
os reis de Sefarvaim, de Ana e de Ava. A oração de Ezequias. Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo e abriu-a diante do Senhor, 15 rogando-lhe: Senhor, Deus de Israel, que estais sentado sobre querubins, só vós sois o Deus de todos os reinos da terra. Vós fizestes o céu e a terra. 16 Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos e ouvi. Abri, Senhor, os vossos olhos e vede. Ouvi a mensagem de Senaqueribe, que mandou blasfemar o Deus vivo. 17 É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações e devastaram os seus territórios. 18 Atirando ao fogo os seus deuses, mas isso porque não eram deuses e sim objetos feitos pelas mãos do homem, objetos de madeira e de pedra, por isso, foram destruídos. Mas vós, Senhor, nosso Deus, salvai-nos agora das mãos de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, o Senhor, sois o único Deus. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a oração que me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo do Senhor contra ele: a virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Contra o Santo de Israel. Asterisco. Por meio de teus mensageiros insultaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subirei ao cimo dos montes, aos cumes longínquos do Líbano, abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos, penetrarei até os últimos limites do seu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira, com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá? Desde tempos remotos decidi o que agora realizarei. Reduzirei cidades fortificadas a ruínas e escombros. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, ficarão semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Porque ficaste furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências, porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal: neste ano se come restolhos, no ano que vem, aquilo que nascer sozinho, no terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto, que subsistir da casa de Judá, lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto e do monte Sião sobreviventes, eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria: não entrará nesta cidade nem atirará flechas contra ela, não lhe oporá escudo nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. Ora, nessa mesma noite o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Asterisco. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se, tomou o caminho de sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no templo de Nesroque, seu Deus, seus filhos Adrameleque e Sarazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Arará. Seu filho Azaradom sucedeu-lhe no trono. 2 Reis 20. A doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não sararás. Então, Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo:
Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos, e, dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso, vou curar-te, dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, te salvarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Então, disse Isaías, trazei-me massa de figos. Pegaram a massa e a aplicaram sobre a úlcera e o rei ficou curado. Ezequias disse a Isaías: qual o sinal de que o Senhor me curou e de que poderei subir ao templo dentro de 3 dias? Isaías respondeu-lhe: eis o sinal que te dará o Senhor para que saibas que se há de cumprir a sua promessa. Queres que a sombra se adiante 10 graus ou recue 10 graus? É fácil, replicou Ezequias, que a sombra se adiante 10 graus, não. Quero que ela recue 10 graus. Então, o profeta Isaías orou, e o Senhor fez com que a sombra recuasse 10 graus no relógio solar de Acás. Mensageiros da Babilônia. Naquele tempo, ouvindo o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, que Ezequias se achava enfermo, mandou-lhe uma carta com presentes. Ezequias, contentíssimo com a vinda desses mensageiros, mostrou-lhes o palácio onde se encontravam os seus tesouros, a prata, o ouro, os aromas, o óleo precioso, o seu arsenal e tudo o que se encontrava em suas reservas. Nada houve em seu palácio e em suas propriedades que Ezequias não lhes mostrasse. Asterisco. O profeta Isaías foi ter com o rei e perguntou-lhe: que te disse aquela gente? De onde vieram esses homens para te visitar? Vieram de uma terra longínqua, da Babilônia, respondeu Ezequias. Isaías continuou: que viram eles em teu palácio? Viram tudo o que há em meu palácio, respondeu Ezequias, e nada há em meu palácio que eu não lhes tenha mostrado. Então, Isaías disse ao rei: ouve a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra em teu palácio, tudo o que ajuntaram os teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, nada ficará, diz o Senhor. Serão tomados mesmo os teus filhos que saírem de ti, que tiveres gerado, para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: o Senhor tem razão, é justo tudo o que me acabas de anunciar, e dizia consigo: ao menos enquanto eu viver, haverá paz e segurança. O restante da história de Ezequias, seus atos e grandes feitos, a construção do reservatório e do aqueduto pelo qual proveu de água a cidade, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Ezequias adormeceu com seus pais e seu filho Manassés sucedeu-lhe no trono. 2 Reis 21. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Rafisiba. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando as abominações dos povos que o Senhor tinha despojado diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído, erigiu altares a Baal, esculpiu um ídolo de madeira, Aserá, semelhante ao que tinha feito Acabe, rei de Israel, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, para adorá-lo. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome residirá em Jerusalém. Levantou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios do templo do Senhor. Fez passar pelo fogo seu próprio filho, entregou-se à magia, à astrologia, à necromancia e à adivinhação, multiplicou as ações que ofendem o Senhor, provocando assim a sua ira. A imagem de Aserá, que ele havia talhado, colocou-a no templo do Senhor, o templo do qual o Senhor dissera a Davi e ao seu filho Salomão:
neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome perpetuamente. Não mais permitirei que os israelitas errem fora da terra que dei aos seus pais, contanto que observem cuidadosamente os meus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Eles, porém, não obedeceram, mas foram seduzidos por Manassés e fizeram pior ainda que os povos que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. O Senhor falou, pois, pela boca de seus servos, os profetas. Porque Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, procedendo ainda pior que tudo o que tinham feito outrora os amorreus e levando, além disso, Judá ao pecado da idolatria. Por isso, diz o Senhor, Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e Judá calamidades tais que farão retinir os ouvidos dos que ouvirem falar delas. Passarei sobre Jerusalém o cordão de Samaria e o nível da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como um prato que se esfrega, virando-o de um lado para o outro. Asterisco. Abandonarei os restos de minha herança e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, aos quais servirão de espólio e de presa. Porque fizeram o mal diante de mim e não cessaram de me irritar, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Manassés derramou também tanto sangue inocente que inundou Jerusalém de uma extremidade à outra, sem falar dos pecados com que tinha feito pecar Judá, levando-o a fazer o mal aos olhos do Senhor. O restante da história de Manassés, seus atos e grandes feitos, os pecados que cometeu, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Asterisco. Manassés adormeceu com seus pais e foi sepultado no jardim de seu palácio, no jardim de Oza, seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Messalemete, filha de Haros, natural de Geteba. Fez o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Seguiu todas as pisadas de seu pai e adorou os ídolos que ele tinha adorado, prostrando-se diante deles. Abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo, porém, massacrou todos os conjurados e proclamou o rei Josias, filho de Amon, em seu lugar. O restante da história de Amon, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi enterrado em seu túmulo, no jardim de Oza e seu filho Josias sucedeu-lhe no trono. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos reis, nos capítulos 22, capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 25. Paz e bênçãos a todos.